Gente, então, a nossa live de hoje vai ser sobre a análise do formato do rosto, tá? Análise facial na hora de maquiar. Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa live. Então, a maquiagem de ontem vocês adoraram. Eu fiz aquela maquiagem para a aula do curso, né? Para quem não sabe, eu tenho um curso online para noivas. Quando eu abrir vagas novamente, eu vou colocar aqui para vocês, mas aquela aula foi para o curso, tá? Então, eu não vou postar o vídeo dela aqui, mas eu postei a foto para vocês e vocês gostaram muito. Então, eu trouxe aqui basicamente uma aula explicativa para mostrar exatamente o que foi que fez eu fazer aquela maquiagem, como foi que eu executei ela, o que eu estava pensando na hora de executar aquela maquiagem, e tudo também, gente, foi proposital para o tipo de rosto dela, para o tipo da estrutura do formato do rosto dela e também da harmonização das cores. Também teve colorimetria, tá? Vamos lá. Essa foto é a dela antes da maquiagem, tá? Como vocês podem ver, ela tem... Ela já é linda, né, gente? Não é uma pele que é difícil de maquiar, não é uma pele que tem acne, que tem melasma, que tem manchas. A única coisa que a gente consegue ver realmente na pele é olheiras, tá? E a olheira dela tem profundidade e tem pigmentação também. Então, logo de início, quando eu fui maquiar ela, a primeira coisa que eu faço é analisar o formato do rosto dela, a estrutura do rosto. Por quê, gente? Quando a gente faz essa análise, a gente consegue ganhar muito mais como profissional na hora de maquiar, porque a gente vai estar aplicando a técnica correta. Então, a chance da sua foto ficar feia quase não acontece, gente, porque a gente tá fazendo a análise de acordo com o formato do rosto da cliente. Então, não tem possibilidade da sua maquiagem ficar esquisita, de você ter vergonha de postar a foto, porque você vai acertar na técnica para ela. Agora, é claro que isso só acontece se a sua cliente permitir que você faça essa análise e faça uma maquiagem que vai valorizar o rosto dela, tá? No meu caso, eu sempre faço a análise no rosto da minha cliente e digo para ela, olha, eu posso fazer uma análise rapidinha aqui do seu rosto, o que vai ficar melhor para você, quais as tonalidades que vai ficar melhor para você. Se a cliente permitir, eu faço, dou a opinião. Se ela quiser, ok, eu vou fazer seguindo o que vai ficar melhor para ela. Se ela não quiser também, tudo bem, bola pra frente e a gente faz o que a cliente pede, né? Mas é sempre bom a gente saber fazer a análise facial, porque a gente tem muito mais vantagem com isso, principalmente na hora dessa sua cliente sair pro evento dela. Muitas e muitas vezes a gente vê as clientes dizendo, nossa, tô tão bonita, nem tô me reconhecendo. Na verdade, é a beleza mesmo da cliente. Só que a gente tá valorizando ali os pontos que vão ficar muito melhor nela, não é verdade? Então, é por causa disso que eu sempre trabalho com a análise facial, com a harmonização de cores e com colorimetria também. E eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Então, nessa primeira análise que eu fiz nela, eu identifiquei o formato do rosto, o formato da boca, o formato do nariz, o formato do olhar, do terço superior, do médio e do inferior, tá? Pra quem não sabe, o rosto é dividido na análise facial em 3 etapas. O terço superior, o terço médio e o terço inferior. O terço superior é a parte dos olhos até a testa, o médio é do nariz até o início do bigode chinês, e o terço inferior é a parte da boca e o queixo, tá? Essa parte aqui. Então, a primeira parte eu analisei e na minha mente eu já visualizei o formato de rosto dela. Se você que está aí assistindo sabe ou quer chutar o formato do rosto, já pode colocar aí, porque antes de falar o formato, eu queria saber se alguma de vocês consegue identificar. Depois que eu analisei o formato de rosto, de olhos, de boca, toda a estrutura, eu fui já para a análise da pele, né? De sentir a textura da pele. Porque antes de executar também qualquer técnica, eu vejo como é a pele da cliente. Porque também não adianta a gente querer fazer uma técnica belíssima
e ela não comporta, a pele dela não comportar a quantidade de produtos que são necessários para aquela pele, tá? Então, eu sempre analiso se a pele dela é seca, é oleosa, é mista. No caso dela, de Bruna, a pele dela é mista. E a pele dela, gente, tem bastante colágeno, é uma pele bem novinha ainda. Então, era suficiente para fazer qualquer pele, desde que fosse uma pele fininha, uma pele pesada. Então, eu tava ali com a pele perfeita para mim, tá? Então, o formato de rosto dela, gente, olha, é o triângulo invertido. Eu até peguei aí a foto dessa atriz para mostrar para vocês, que é o mesmo formato de rosto, tá? Ó, a parte da testa dela é um pouco maior em comparação à parte da maçã do rosto ao queixo, tá? Então, é um triângulo invertido. Quando você sabe identificar esse formato no rosto da pessoa, você ganha muito mais, porque na minha mentalidade, quando eu identifiquei, eu já sabia exatamente o que eu ia utilizar, que iria agregar valor para minha maquiagem. Então, o que eu fiz foi pegar todo o formato do rosto dela, identificar qual era a personalidade dela. Nesse caso dela, eu estava gravando uma aula para o curso, tá, gente? Mas eu estou explicando como se ela fosse realmente minha cliente. Então, eu até perguntei para ela na hora, eu perguntei, Bruna, se você fosse casar agora, qual a sua opção de maquiagem? Ela falou, uma maquiagem super glow, uma maquiagem bem iluminada, bem fresh. E eu até perguntei assim, e se você fosse escolher um local, qual seria o local? Ela falou, com certeza praia ou campo. Então, eu fiz essa junção que por mais que eu fosse gravar para dentro do curso, eu também queria expressar a identidade dela na maquiagem, porque não adianta a gente só aplicar uma técnica. A maquiagem também varia do humor, da personalidade daquela cliente. Então, cada modelo que eu pego, eu já tenho uma técnica também específica para aplicar naquela modelo. Não é toda modelo que combina com toda a técnica de maquiagem, tá? Então, eu já sabia que eu queria pegar ela especificamente para a técnica que eu queria aplicar. Tá, gente? Mas se fosse uma cliente normal que chegasse no meu estúdio naquele horário, eu também saberia identificar, porque eu sempre faço a análise da estrutura do rosto. Então, o que é que eu quero falar para vocês dessa estrutura? O que é que eu tô vendo na parte superior do rosto dela, onde tem a sobrancelha? A sobrancelha dela muito grossa, tá? A sobrancelha dela é muito grossa, acaba até, se a gente preencher demais, ela vai ficar com um aspecto muito grosseiro, às vezes pode até ficar com um aspecto mais masculinizado. Então, a gente precisa ter cuidado na hora dessa sobrancelha, tá? Nessa sobrancelha, vocês vão ver, eu quase não mexi nela. É uma sobrancelha que é bem cheia. Então, não precisa a gente desenhar, a gente criar outra sobrancelha. O que eu só fiz foi preencher as falhas dessa sobrancelha. Depois, eu identifiquei que ela tem um formato de olho fundo. É pequeno e é fundo ao mesmo tempo. E como é que eu consigo identificar isso? Porque o olho dela, ela é bastante para dentro da estrutura do nosso rosto, tá? Diferente já do meu, que o meu ele é mais retinho, como tem pessoas que foi... Pronto, por exemplo, na live de sexta-feira, eu fiz uma de olhos proeminentes, que já são aqueles olhos que são mais para fora do rosto, tá? Então, o dela, além de pequenininho, ele é profundo. E a característica maior dele, que a gente tem que saber analisar, é que ele tem essa pálpebra, que é essa parte da pálpebra e do osso pra frente. Então, fica muito difícil da gente saber aplicar qualquer técnica para valorizar esse olho. Então, por isso que é muito importante a gente estudar muito estrutura e formato de rosto, de olhos, de boca e de nariz, porque a gente vai conseguir valorizar muito. Então, a primeira coisa que eu pensei foi o formato do rosto dela, analisei o tipo de pele, que é mista, então eu sabia que eu poderia fazer uma maquiagem mais carregada, tá? Não precisava ter tanto cuidado na hora de usar corretivo cremoso, corretivo pesado, camuflagem, nada desse tipo, porque é uma pele que tinha uma certa quantidade de colágeno, como eu falei, é uma pele nova, então não tinha nenhum problema. Analisei o formato do olho dela, já sabia a técnica que eu ia executar, porque eu precisava
diminuir essa profundidade, vou voltar lá de novo, diminuir a profundidade daqui de cima, tá? Deixar ela um pouco pra dentro e trazer a parte da pálpebra dela pra fora, pra gente poder ver a maquiagem, porque senão a gente não ia conseguir enxergar. Diferente se a gente pegasse esse olho dela e fizesse um delineado. Se a gente fizesse um delineado, minha gente, já ia morrer a maquiagem aí, porque a gente não ia conseguir enxergar o delineado e o olho dela ainda ia ficar mais fundo, tá? Então, o formato do rosto dela é triângulo invertido. Agora a gente vai para a parte da harmonização facial. Eu vou mostrar como é que faz a iluminação e o contorno nesse formato de rosto. Peguei a mesma atriz, que eu já sei que ela tem esse formato de rosto também, e eu fiz a mesma iluminação e contorno. Utilizei o contorno mais na parte lateral da testa dela, que é onde é maior. Então, o que é que eu fiz? Diminuí um pouco, tá? Iluminei a parte abaixo dos olhos de uma maneira que não ficasse tão aparente, branco aqui embaixo, tá? Porque eu também não faço isso, justamente por ela ser muito branquinha também, então ia ficar aparentando demais nas fotos. Então, já elimina essa parte de ficar muito branco abaixo dos olhos, tá? Depois, eu fiz o contorno do nariz dela. Eu não peguei da parte aqui de cima, porque ela já tinha o nariz aqui em cima. Vou voltar para vocês conseguirem verem tudinho. Ó, ela já tem essa parte aqui do nariz já bem definidinha. Então, quando chegava aqui, é que precisava de uma harmonização. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o contorno e recortei só essa parte da asa do nariz, tá? Então, eu utilizei esse contorno. Na parte do queixo, eu iluminei bastante, porque ela tem um queixo bem pequenininho. Vou voltar lá para outra foto para vocês verem, ó. Ela tem um queixo bem pequenininho em comparação à testa. Então, a gente precisa fazer esse ajuste. Se ela tem uma testa maior do que o queixo, a gente precisa evidenciar mais o queixo para o rosto ficar harmônico, tá? Então, no contorno eu diminuí um pouco a lateral da testa, aumentei o queixo dela, não é que eu aumentei, né, gente? Eu evidenciei. Então, ele foi um pouco mais para frente e diminuí também um pouco da lateral do rosto dela, que também é saltado, tá? Ela tem uma maçã bem saltada no rosto. Então, eu não fiz aquele contorno daqui, da parte de cima da orelha pro final da boca, tá? Eu fiz o contorno mais na diagonal, realmente. Na horizontal, desculpa. Na horizontal, realmente, tá? Pra poder realmente diminuir um pouco dessa parte aqui, do osso zigomático dela, que é um pouco mais protuberante também. Agora, a foto aqui, antes e depois, pra vocês verem também. Correção de sobrancelhas. Quase não corrigi a sobrancelha dela, tá? Só realmente dei uma preenchida, porque ela tem uma sobrancelha que é muito linda, que é muito bonita, mas para a harmonização ficar perfeita, a gente precisa saber a hora de parar também. Não é porque a gente já tá harmonizando uma quantidade legal no rosto dela que a gente vai fazer até o que não precisa, porque uma sobrancelha dessa não precisa nem de micropigmentação. Então, a gente também tem que saber a hora de parar. Coloquei a parte aqui de cima desse ossinho do olho dela pra pálpebra, mais pra dentro, e ressaltei a pálpebra dela, tá? Isso tudo foi com a maquiagem, com o jogo de harmonização de cores e colorimetria de acordo com a estrutura do rosto dela, tá? Então, como vocês podem ver, a gente já consegue ver que ela tem uma pálpebra. Na verdade, a gente consegue ver agora no depois a pálpebra dela. Inclusive, a gente consegue ver até os tons que tem na pálpebra dela. Eu posso até dizer pra vocês que a gente poderia até fazer um delineado desse jeito agora. Claro que não precisava fazer um delineado muito extenso. Um delineado gatinho, por exemplo. Não é que ia ficar feio, tá, gente? Mas o olho dela é bem estreitinho. Se vocês vissem ela de olho fechado, é bem pequenininha a pálpebra dela. Que inclusive eu esqueci de tirar foto dela de olho fechado.
Então, a gente já consegue identificar uma pálpebra, não é verdade? Depois, eu fiz a parte da iluminação junto com o contorno, que ó, já harmonizei no rosto dela. Então, você consegue ver que ela já tá com o rosto todo harmonizado, diferente da primeira foto, que a testa dela é um pouco maior, essa parte é mais saltada e o queixo bem pequenininho. Se você for notar na outra foto, você vai ver o rosto está bem harmônico. Se a gente até pegasse uma fita métrica, a gente conseguiria ver que estava bem certinho mesmo. Eu só apliquei contorno e iluminação nas áreas onde realmente precisava. Outra coisa que vale ressaltar é que ela é muito, muito branquinha. Não sei se dá pra ver pela foto, mas ela é muito branquinha. E muitas vezes também a gente tem dificuldade de acertar o tom de pele da cliente, não é verdade? Então, a gente precisa saber se a sua cliente, ela é branca, ela é morena, ela é negra. Além de saber identificar esses tons, você tem que identificar o subtom dela. Ou seja, eu sou morena, mas o meu subtom é oliva. Eu tenho subtons mais esverdeados. Então, não adianta eu colocar uma base da minha cor, porque quando ela oxidar, eu vou conseguir ver a diferença do meu pescoço para o meu rosto. Então, quando eu vou sair, quando eu vou para um evento, eu sempre pego a base da minha tonalidade e adiciono o pigmento esverdeado, um pigmento mais olivado. Então, ela fica exatamente o meu tom de pele. É quando a gente neutraliza as manchas, a gente neutraliza o subtom, tá? No caso dela, o subtom dela é frio, tá? Então, não é pra colocar uma base com subtom quente. Você pode ter uma base aí muito branquinha, a mais branca que você tem, mas tem que ter cuidado no subtom. Geralmente essas bases muito claras têm o subtom mais rosado. Então você precisa ter uma paletinha ali de corretivo para ir adicionando os pigmentos até você chegar no subtom dela, no subtom da sua cliente. É importante isso. Na hora você não consegue visualizar tanto, mas numa foto, ela se tiver com o pescoço à mostra, com os ombros à mostra, tudo isso consegue identificar, tá? No caso, o subtom dela é frio, um subtom neutro. Eu fiz uma mistura com duas bases, uma neutra e uma mais rosada. Aí eu consegui chegar no subtom dela. E na parte da boca, gente, eu queria falar pra vocês também. Na parte da boca, ela tem o lábio superior mais fininho do que o inferior. Igual o meu também. Eu tenho um pouquinho lábio na parte de cima e um lábio mais grosso na parte de baixo. Então, o que foi que eu fiz? Aumentei um pouco o lábio inferior dela. Claro que com a permissão dela, tá, gente? Sempre lembre de perguntar as coisas às clientes de vocês. Porque tem gente que não gosta que aumente o lábio, como tem gente que gosta também. Então, sempre lembre de perguntar. Então, eu aumentei a parte de cima e fiz questão de deixar bem marcadinho o arco do cupido dela. Porque ela tem esse formato, mas não é tão marcado. Então, quando a gente marca e dá uma certa igualada, a boca fica no formato perfeito. Então, como essa maquiagem foi para dentro da aula do nosso curso, mas se ela fosse uma cliente normal, eu iria perguntar se eu poderia fazer isso, como muitas vezes já aconteceu, de chegar e perguntar para a cliente, e muitas vezes ela até não querer. Mas aí eu expliquei para ela, mostrei como era e ela topou e ela amou. Então, é sempre bom perguntar para a cliente, tá, gente? Sim, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês é que, então, a primeira coisa, recapitulando, analisar o formato do rosto, depois analisar o tipo de pele, tá? Porque o tipo de pele é que vai definir a maquiagem que você vai fazer. Claro que você analisando a estrutura do rosto, você já vai saber a técnica que você vai executar. Mas com o tipo de pele, quando você identifica qual é o tipo de pele da cliente, é que você vai conseguir entender como é que você vai construir a sua maquiagem. Por exemplo, chegou uma cliente para mim de pele madura e ela quer uma maquiagem super elaborada. Vou chegar e vou conversar com a minha cliente e vou dizer, olha,
essa maquiagem aqui, ela não vai ficar exatamente como a senhora quer, como você quer. Mas olha, fazendo assim, com esses ajustes, com essa base, usando menos pó, tal, vai explicando para ela e ela vai entender. Então, primeira coisa, analisar o formato e depois identificar o tipo de pele. Porque a gente precisa ver a base que a gente vai usar, a textura da base que a gente vai usar. Se eu usasse uma base muito leve nessa menina, na Bruna, eu não ia conseguir cobrir a olheira dela. Eu não usei camuflagem nessa cobertura de olheira, eu não usei. O que eu usei foi bem pouquinho mesmo de corretivo cremoso, só ao redor da olheira dela. E depois eu vim com um pincelzinho de precisão e comecei a preencher a olheira dela. Uma camada bem fininha, tá? Eu não coloquei nenhum corretivo pesado nessa olheira, justamente porque eu queria uma pele mais efeito de porcelana. Como ela foi a gravação do módulo Noiva Civil, eu queria uma pele bem porcelana, uma pele bem esticada, uma pele bem dia, que também serviria para final da tarde, tá? Com a durabilidade também. Então eu queria uma pele bem esticadinha. Então, se eu tivesse colocado uma base muito fininha, já não iria cobrir a parte da olheira. A gente não iria conseguir tirar a profundidade da olheira dela. Então, eu pigmentei com uma camada bem fina, com corretivo cremoso. Eu usei o corretivo do Kelvin Alcoan nessa maquiagem, tá? Para fazer a camuflagem da olheira dela. Só uma camadinha bem fininha. Quem conhece esse corretivo sabe que é bem grosseiro, bem pesado, mas quem sabe trabalhar com ele consegue fazer uma cobertura bem fininha e perfeita, como ficou aí a cobertura da olheira dela. Eu não usei maquiê, não usei criolan, não usei nada desse tipo. Foi só o corretivo do Kelvin Alcoan. Depois eu até posso dizer a cor pra vocês, que agora eu não tô me lembrando, tá? Como eu falei pra vocês, esse vídeo foi do meu curso, então eu não vou disponibilizar essa aula aqui, mas eu vou ver se eu pego um trechinho dela e coloco rapidinho no feed para vocês conseguirem ver como foi que eu fiz a cobertura da camuflagem da olheira dela, tá? Bem fininha mesmo. E com um pincelzinho bem fininho de precisão, como se fosse aqueles batons de boca, aquele pincel de boca, tá? Bem achatadinho, bem fininho. Então, o que eu quis mostrar aí pra vocês nesse antes e depois foi que parte do terço inferior ok, terço médio ok e terço inferior ok. Então, por isso que eu dei o check aí, porque eu consegui harmonizar legal. Outra coisa também, gente, que eu tô olhando aqui, que é interessante falar, é que na hora da correção de contorno e iluminação, é importante que você, nesse tipo de rosto, que você não afunde muito. Ou seja, não coloque muito contorno nas partes laterais. Porque ao invés de você harmonizar, você vai acabar afundando mais o rosto dela. E esse formato de rosto já tem essa parte muito estreitinha, tá? Então, muitas vezes, se você errar no contorno, se você aprofundar muito, vai ficar bem cadavélico, tá? Vai ficar como se fosse malévola, gente. Aquilo assim, muito enterrado, tá? Porque é um formato bem estreitinho. Vou até voltar aqui pro formato do triângulo, olha, para vocês conseguirem ver. A parte é bem estreitinha, tá? Então não aprofunda muito. Ainda na harmonização facial, eu também trouxe essa foto bem de pertinho para vocês conseguirem ver o que eu vou falar agora, tá? Que são pequenos detalhes, mas que fazem a diferença na hora de maquiar. Onde tem essa bandeirinha sinalizada, eu coloquei exatamente onde eu arqueei a sobrancelha dela, tá? O ponto que eu arqueei. Se você tava aqui no início da live, você viu lá pela foto de antes que a sobrancelha dela é mais arriadinha, tá? Porque ela tem realmente esse ossinho aqui mais pra frente, cobrindo mais o olhinho dela. Então, eu arqueei bem
da parte do meio. Eu não comecei no ponto alto da sobrancelha dela. Eu comecei um pouco antes, para já subir e eu já ganhar aquele espacinho ali. Então, às vezes, a gente deixa passar alguns detalhes e acha que é besteira, gente. Mas são esses detalhes que fazem a diferença na hora da maquiagem. Ó, então, se você perceber... Eu sempre fico analisando muito, gente, as maquiagens, muito. Então, eu sempre vou vendo, até com os meus erros mesmo, o que é que eu posso melhorar. Então, eu sempre presto muita atenção nessa hora da sobrancelha, principalmente, tá? Então, eu comecei a arquear ela uns 2 centímetros antes do ponto alto, para eu ganhar um pouquinho mais de espaço. Onde eu circulei também, do lado esquerdo da bandeirinha, eu tô mostrando pra vocês que eu não preenchi o início da sobrancelha, tá, gente? Eu não preenchi, porque a sobrancelha dela já é muito preenchida. Então, para passar um ar mais natural e não pesar o olhar dela também, porque se eu tivesse preenchido o início da sobrancelha, ia pesar muito o olhar dela, ela ia ficar com aquele olhar mais expressivo, sabe? Então, eu voltei e fiz bem levinho a parte do início da sobrancelha dela, e já a parte depois, da metade pro final, eu deixei bem certinho, contornei bem legal, tá? Também não fiz desenho nenhum na sobrancelha dela, é a sobrancelha dela, eu só corrigi ali com a pastinha de sobrancelha o que precisava ser corrigido. E aí, como ela tá numa posição mais de lado, a gente consegue ver ainda o espaço mais gordinho do olho dela aqui em cima. Mas na que ela tá de frente, eu vou voltar lá, na que ela tá de frente, a gente não consegue ter essa impressão, porque a maquiagem faz essa mágica. A gente consegue fazer pela estrutura e pela colorimetria a impressão, o jogo de ótica, gente, com a maquiagem, tá? Então, ó, bem de pertinho vocês conseguem ver que ainda tá o olho dela mostrando mais esse excesso, tá? Então, a gente consegue fazer esse jogo. Então, eu deixei bem de pertinho justamente para vocês verem. Então, duas coisas aí já na sobrancelha. O ponto que você vai arquear nesse tipo de olho, nesse formato de rosto, e o início da sobrancelha, ter bastante cuidado. Já desse outro lado aqui, ó, do olho, eu circulei porque eu usei a técnica no olho dela, fiz a técnica para realçar o olhar dela e fiz aquela técnica, ó, bem chapadinha aqui abaixo do olho e já levantando o olhar dela, porque ela também tem um olhar meio caidinho, meio de sono. Vou voltar lá ao início da foto para vocês perceberem, ó. O olhar dela é bem caidinho, então a gente fazendo essa técnica de repuxar essa parte e trazer, ó, pra cá, pro início da raiz do cabelo, sentido sobrancelha, já levanta o olhar dela. Então, eu usei essa técnica também de deixar aqui bem chapadinho aqui abaixo e fazer o recorte na sombra, no esfumado, para levantar o olhar dela. Outra coisa muito importante também, que eu não marquei aí, mas tô vendo aqui agora, é que a parte do esfumado, abaixo dos olhos, eu não levei o lápis, nem o esfumado, até o início do olho dela, ó. Porque senão ele ia ficar menorzinho. Então, o que foi que eu fiz? Eu trouxe ele para metade do olho e na parte que sobrou, aqui na parte interna, eu clareei. Eu usei um pigmento claro, porque eu queria que desse a impressão que ela estava acordada, que o olho dela estava vivo e que ela tava bem acordadinha mesmo. Então, eu queria dar essa impressão, tá? Então, quando você quiser fazer com que seu olho fique mais expressivo e seja esse tipo de olho pequeno e com essa estrutura, você pode vir com um lápis de olho. Pode usar preto, pode usar marrom, colorido, a cor que você quiser. E vir com o esfumado também da parte de baixo e trazer ele até a metadezinha aqui, onde exatamente fica a nossa pupila. Tá? A gente coloca até aqui, esfuma e a parte interna encontra ele. A gente coloca na parte interna e encontra a parte escura, tá? Porque aí a gente não vai dar a impressão que o olho dela tá pequenininho. Muito pelo contrário, a gente tá deixando a parte que ele é menorzinho, maior. E a parte que ele é maior, menor. Acho que deu pra vocês entenderem, né?
Qualquer coisa vocês dizem. E aí pronto, aí onde tem essa primeira setinha, mostrando também que eu apliquei o contorno e o iluminador nesse sentido. No sentido pra cima também, pra levantar mais o rosto dela, tá? Então tudo nessa maquiagem foi pensado para valorizar o rosto dela, para valorizar o formato de rosto, o formato de olho, de nariz, de boca, de tudo. E é assim que eu sempre faço as minhas maquiagens, eu sempre valorizo o rosto da cliente. E na parte da setinha do nariz, eu coloquei para vocês verem aonde eu comecei o contorno do nariz, tá? Comecei bem da metadezinha do nariz até o final da asinha, só para dar uma afilada nessa parte do início do nariz dela, ó. Porque aqui no nariz dela, a gente já consegue ver que ele é mais retinho. E quando chega aqui, ele tem uma asinha maior. Então, eu só utilizei o contorno nessa área. Ao invés de fazer todo aquele contorno, aí o que ia acontecer? Ia ficar desproporcional. Porque eu ia afinar uma coisa que já estava fina. E o que precisava realmente afinar, não iria ficar tão afinado, porque a parte de cima já ia ficar muito desproporcional. Então, precisa tomar cuidado na hora do contorno, tá, gente? Não é todo contorno e iluminação que comporta em todo formato de olho, tá? De rosto. Aliás, não existe um passo a passo na maquiagem. Não é pra você pegar o contorno que você tá fazendo em cliente A e fazer na cliente B. Porque são formatos de rosto totalmente diferentes. Não façam isso. Comecem a estudar a estrutura do rosto, o formato de olho, até formato de sobrancelha, para vocês entenderem como valorizar o olhar dela. Eu mostrei também aqui a parte da boca para vocês, né? Ali não estava mostrando tanto, mas eu mostrei a parte da boca, ó, que eu subi um pouco a parte inferior, que é a parte de cima. Outra coisa também nessa maquiagem que ajudou bastante na parte da boca foi aplicar o lápis, tá? Eu desenhei com lápis, desenhei o formato que eu queria da boca e depois coloquei o batom por dentro. Eu não utilizei um batom só, foram três cores. Foi o lápis, depois foi uma misturinha de batom, porque eu usei mais escura dentro da boca para fechar um pouco mais claro no centro da boca, porque eu queria focar no centro da boca, e depois eu ainda coloquei um gloss. Então foram 4 itens de boca, 4 batons. Depois vocês me dizem, gente, se vocês querem que eu sempre fique trazendo essas análises aqui das minhas maquiagens para vocês. Porque eu posso dizer como é que eu penso para fazer as maquiagens e colocar exatamente assim para vocês conseguirem visualizar também como é que eu faço as minhas análises de estrutura de rosto, tá? Eu amo fazer essas análises, gente. Então, vocês podem me dizer se vocês querem que eu volte fazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Antes da gente ir pro próximo slide, respondendo a pesquisa que eu coloquei lá no Instagram, muita gente errou, só uma pessoa acertou a quantidade de cores que eu utilizei nos olhos dela. Eu coloquei lá as opções, 2 sombras, 3, 4, 5, 6, 7. Só uma pessoa acertou, foi 7, gente. Dá pra acreditar? Foram 7 cores que eu usei nessa sombra do olho dela. Foram 7 sombras. A primeira foi uma sombra cremosa que eu usei, né? Pra poder fazer a base de tudo e fazer a técnica. Essa técnica que eu usei foi o esfumado em C, em forma de C, pra gente poder conseguir aparecer a maquiagem dela. Então foi o formato em C. Primeiro usei essa sombra cremosa para poder fazer a base da técnica. Depois eu usei 2 tons de marrom frio, que foi um marrom frio bem clarinho e depois foi um mostarda. Eu usei um mostarda porque o tom quente ia contrastar com o olho dela. Vocês vão ver isso no próximo slide com a colorimetria, tá? São cores complementares. Então, além de conseguir fazer com que aparecesse a maquiagem, eu consegui também clarear mais o olho dela.
Se vocês podem perceber aí nessa foto, né? O olho dela ficou muito mais claro. Até ela mesma falou lá na hora que evidenciou mais o verde do olho dela. E realmente evidencia, porque são cores complementares, são cores que combinam, são cores que realçam. Tá? É a mesma coisa dessas análises cromáticas que hoje em dia a gente está fazendo para saber quais são as cores que combinam com a gente, tá? Então, é a mesma coisa. Eu usei o lápis cremoso, depois 2 tons de marrom frio, que foi um marrom friozinho e um mostarda. Depois eu usei 2 marrons quentes para fazer esse degradê, para poder ficar mais profundo aqui no canto externo do olho dela. E por incrível que pareça, gente, eu usei minha sombra preta, que eu comprei recentemente. Eu não tinha sombra preta. Eu até mostrei pra vocês que eu comprei lá na Blessed, né? Depois vocês veem lá que eu marquei. Eu comprei lá, foi a sombra preta da Kryolan. Nesses todos os meus anos de maquiadora, gente, eu nunca tive uma sombra preta. Já pensaram? Então, eu usei lá e eu amei. Eu já tinha conhecido essa sombra da Kryolan, que eu uso praticamente todos os produtos da Kryolan para maquiar a noiva. E eu já conhecia essa sombra, já tinha trabalhado com ela, gostava muito. E aí eu resolvi comprar justamente para fazer essa técnica em específico. Eu já sabia que eu ia precisar gravar essa maquiagem, então eu comprei ela e eu amei o resultado. É uma sombra super macia. Depois eu venho trazer aqui para mostrar para vocês também a textura dela, tudo direitinho. E depois foram 2 pigmentos, gente, na parte de iluminação, tá? Eu usei o pigmento Naked da MAC, que é um rosé mais champanhe. E também por cima usei o iluminador em forma de pigmento da Inglot, o 01, que é um douradinho. Então eu fiz essa mistura para poder clarear bastante a parte interna do olho dela, para combinar também com o olho dela, gente, porque cores quentes combinam com o verde, tá? Laranja, rosa, tudo isso vai realçar o olho dela, o olho da cliente, que é verde, que é azul. E eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Aí nessa parte de harmonização das cores, vocês podem ver que a setinha ela fica rodando. Então a cor que tá de frente para outra cor é a complementar, ou seja, são cores que vão combinar. Então, eu sempre estudo antes, quando tem uma cliente que fala comigo, que é uma noiva, ou que vai para um evento, que é um casamento de dia, que é um casamento civil, eu sempre faço essa análise de estrutura e também ligo muito a cor dos olhos dela, porque quando a cliente tem o olho verde ou o olho azul, é certeiro que a gente utilizando as cores complementares, a gente realça muito o olho dela, tá? Então, eu sempre vou aí na minha rodinha de cores complementares e vejo as cores que estão complementando umas outras. Então, aí tá ela de olho aberto e ela de olho fechado. Como vocês podem ver, eu falei que eu tinha usado de pigmento o Naked, que é um rosé, também é meio champanhe. E por cima eu coloquei o iluminador da Inglot, tá? Então, ficou essa misturinha para poder fazer a iluminação. No canto interno, eu também usei o iluminador da Inglot para dar aquele toque final. Dentro dos olhos, eu utilizei o lápis cremoso da Mariana Saad. E também na boca foi o lápis cremoso da Mariana Saad também, que eu comprei, o nude, que eu também comprei na Blessed, que eu mostrei para vocês, tá? A harmonização das cores não tá só na sombra não, tá, gente? Eu utilizei a harmonização também para a iluminação da parte do iluminador e da boca. Eu utilizei o mesmo tom de iluminador que eu utilizei na sombra, para poder deixar tudo harmônico. Então, o iluminador da Inglot também tá no rosto. E o meu da MAC, o Show Gold da MAC, que é rosé. Então, para combinar com o pigmento da Naked, da MAC também. Então, foi a mesma mistura. Para blush, eu utilizei o blush da... Deixa eu lembrar aqui agora. O blush da Becca, que é um rosinha bem frio. Como é engraçado como uma tonalidade fria, numa pele que é bem clarinha, fica quente, gente.
Então, é por isso que vocês precisam ter cuidado na harmonização, porque muitas vezes um blush que é clarinho, mas tem o fundo quente, e se vocês colocam numa pele dessa, vai ficar muito pigmentado. Precisa ser exatamente o tom que valorize a cliente, tá? Então, eu utilizei o mesmo tom de blush, eu também utilizei na boca, o batom, fiz a combinação. Então, tudo ficou na paletinha de cores. Tá? Tudo eu consegui deixar harmônico, tanto na maquiagem quanto na estrutura do rosto dela. Ela de olho fechado, como vocês podem ver aqui, ó, no final eu fiz a técnica em C e ao mesmo tempo eu consegui levantar o olhar dela fazendo a técnica do recorte aqui no esfumado, tá? E o olho dela não ficou pesado, muito pelo contrário, ficou uma maquiagem bem noiva civil mesmo, com o olho mais marcado e ao mesmo tempo leve, bem noiva mesmo, bem brilhoso, bem glamuroso. Ela amou o resultado dessa maquiagem. No vídeo também ficou incrível, gente. Queria muito que vocês pudessem ver, que ficou muito lindo. Um dia eu solto pra vocês aqui. E na parte de cima do olho, eu não coloquei delineador, tá? Muita gente acha que tem, mas não tem. Foi o lápis também cremoso, o marrom da Mari Saad, que eu esfumei na raiz dos cílios. E os cílios, que também é muito importante para a harmonização da maquiagem, eu usei o cílio da Yenve, o 02, que eu sempre utilizo para as minhas noivas. Principalmente para quem tem o olho pequenininho. Esse formato de cílio é certeiro que ele dá. Então, também tomem cuidado, porque se vocês colocarem um cílio muito grande nesse formato de olho, vai prejudicar a sua maquiagem. Primeiro que ela não ia conseguir nem abrir os olhos com esse olho tão pequenininho. Um cílio muito preenchido e um cílio muito grande, tá? Então, muito cuidado na hora da estrutura do rosto. Muito cuidado também na hora de delineado nesse tipo de rosto, tá? Nesse tipo de olho e no formato de cílio também. Vou mostrar agora o resultado final. Final assim, eu já mostrei o resultado final, mas ela de cabelo solto aqui, sorrindo pra vocês verem. Que eu não postei essa foto ainda. Tá aí pra vocês verem a boca, a cor dos olhos, o olho sorrindo. Você pode ver também que o olho dela em nenhum momento deixou de aparecer a maquiagem, tanto ela séria quanto ela sorrindo. A maquiagem permanece aparecendo no olho dela. Dá pra ver a profundidade da parte externa e a iluminação da parte interna do olho dela. Também dá pra ver o cílio, não tá um cílio que tá tampando a parte da pálpebra dela. Isso é muito importante, tá? Não tampar a pálpebra dela nesse formato de rosto e de olho. Outra coisa que ficaria muito legal também é se eu utilizasse um lápis bege dentro e colocasse o esfumado laranjinha, o esfumado mais quente. Iria abrir mais o olho dela também. Mas eu quis fazer nessa pegada mais fechadinha para ensinar como é que fazia a parte de baixo escura e a parte de dentro mais clara, sem diminuir os olhos e sem aumentar demais, tá? Então, outra dica certeira também, nesse formato de olho, aplicar o lápis bege ou branco dentro e esfumar a parte de baixo com tons quentes. Nesse olho dela também ficaria muito lindo uma maquiagem rosé, em tons rosés, brilhosa, ficaria show de bola. Como também ficaria show de bola uma maquiagem toda preta, também ficaria muito bonita, porque o olho dela ia realçar bastante, tá, pessoal? Então, essa foi a nossa live de hoje. Eu amei fazer essa análise aqui com vocês. Fiz com muito carinho esses slides para vocês. Detalhei bastante. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça mais conteúdos iguais a esses, vocês me avisem. Então, gente, então foi isso. Eu amei fazer essa análise. Se vocês quiserem, pode falar lá comigo que eu trago mais pra vocês das minhas maquiagens. Eu amo fazer as análises, porque se eu não estivesse fazendo aqui com vocês, eu ia estar fazendo sozinha. Porque eu amo essas análises. Eu faço sozinha mesmo. Depois que eu termino a maquiagem, eu fico em casa analisando tudo. Meu marido tá aqui, gente, dizendo que eu faço com ele as análises. Exatamente. Ele faz tudo comigo. Inclusive, até assistir curso comigo, ele assiste também.
Eu tô pensando, gente, em fazer um vídeo com ele. Tipo, o marido maquiando. O que é que vocês acham, hein? Ah, sim, gente, outra coisa que eu ia falar antes de eu ir aqui, porque eu falo demais, é que o penteado também precisa ser analisado na hora de fazer essa análise, viu, gente? Porque, principalmente se for pra noiva, porque o penteado também influencia no formato de rosto, tá? Então, existem penteados que vão valorizar muito cada formato de rosto. No caso dela, vocês já... Eu não sei fazer penteado, né? Vocês sabem quem faz os meus penteados é Fios Domados, que faz comigo sempre. Mas eu me arrisquei a fazer um babyliss nela e prender aqui um pouco, porque era pra noiva, né? Então, ó, pra vocês verem como o penteado também faz diferença, né? Ela de cabelo solto, ela de cabelo preso. Então, o penteado também revela muito do que é aquela produção, tá? Então, precisa ter bastante cuidado também na hora de escolher o penteado. Não é só preocupação na hora de você fazer a sua maquiagem, na hora de você escolher a sua maquiagem, tá? É a preocupação também na hora do penteado, na hora do vestido, é a junção, gente. Noiva é junção. É também humor também, tá? Não adianta nada a noiva tá no dia e a maquiagem tem tudo pra ser perfeita e ela tá de mau humor e ela tá estressada. Então, tudo isso você precisa analisar pra você ser uma maquiadora completa. Então, foi esse, gente. Eu amei ficar com vocês aqui. Muito obrigada a vocês que interagiram aqui comigo. Na quinta-feira eu volto com Bruna aqui pra vocês, que ela fez muito sucesso aqui no meu Instagram com essa make dela. Já tá marcado. E espero vocês também na quinta, às 8h04 pra live dela, tá bom? Beijão pra vocês e boa noite.